bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Aqui é um lugar para todos, onde podemos servir a Deus e ao próximo. Nossas programações acontecem todos os sábados às 10 da manhã e aos domingos, realizada pelo grupo de jovens do programa Suave na Nave, às 19 horas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente, te oferecemos estudos bíblicos gratuitos. Quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos? Então nos acompanhe nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @comunidade Novo Tempo Fortal, e se inscreva em nosso canal no YouTube, Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A nossa adoração já vai começar, então compartilhe essa live com um amigo. Um abraço e fica com Deus! Eu tô muito triste na notícia que eu vou ter que dar para vocês agora, porque esse vai ser o primeiro Suave em 2 anos. #choremos. Fiquem tristes, por favor. Obrigado. De novo, mais uma vez. Essa vai ser a primeira vez em 2 anos que a gente não vai ter a participação do nosso macho alfa, que é o Thiago. Thiagão, cara, eu sei que você tá assistindo aí, acompanhando de casa, mas é por um bom motivo, né? O herdeiro de dono de tudo isso, até onde a luz do sol toca, ele está vindo, ele está chegando. É o Simba, né? Então, o filho do Rei Leão está chegando e ele tem que ficar lá, ele tem que cuidar do nosso querido Levi, que está chegando a caminho. Então, pode ser a qualquer momento. Inclusive, orem pela Suelen, orem pelo Thiago. Então, hoje, exclusivamente hoje, o talk show vai ser exclusivamente e unicamente apresentado por mim. Boa sorte para vocês. Mas todo programa de auditório tem convidados, né? Não dá para ser sozinho, porque senão seria monólogo, né? Aí não seria, né? E para me ajudar hoje, cara, hoje a gente conseguiu um feito inédito, a gente conseguiu esse casal que nunca tinha participado do Suave, e eles vão estrear hoje no Suave, e pode ser a despedida deles do Suave, né? Mas a gente já tá com os abaixos assinados aí rolando solto, #fiquem, né? Vai dar certo. Então eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas, primeiro ele, que é o cara que fez esse louvor chegar no patamar que ele chegou, que também é um grande mestre cuca, e é uma pessoa mais querida e mais fofa dessa comunidade, que é o Arnaldo. Por favor, salva de palmas pro Arnaldo, pessoal. Só para deixar claro que a gente não tinha combinado isso, hein? Quebrei os protocolos aqui agora, né? Dei um abraço no Arnaldo. Arnaldo, tem o microfone. E para me ajudar nessa mediação com o Arnaldo, fofo, Arnaldo é fofo, react, tenso, a pessoa botou tanto. Para me ajudar a mediar esse contato com uma pessoa tão fácil como o Arnaldo, é claro que eu chamei a pessoa que mais tem moral com o Arnaldo, ela que movimenta as nossas redes sociais, ela que entende mais de cor do que a Faber Castell. Vem pra cá, Luciana. Salve de palmas para Luciana, pessoal. Salve de palmas para a banda, pessoal, por favor. Só trocar o microfone. Bom, gente, vamos então ao que interessa, né? Vamos começar o nosso programa aqui hoje. E só pra gente já começar, eu não sei quantos de vocês sabem, Lu, por favor, o programa não está sendo patrocinado, certo? Então, a gente tem aqui para vocês, ó, nosso copinho personalizado do Suave, né? Aqui, ó, tu pode passar o do... Bom, a gente não conseguiu contato com a Superbom, então não tem cevada, é só água mesmo hoje, certo? Diego, se estiver nos assistindo, quiser fazer a média aí, tá bom? Beleza, então, gente, vai começar aqui, eu vou fazer algumas perguntas para eles. Eles vão nos ajudar a debater sobre esses assuntos. E eu quero muito a participação de vocês também. A gente vai já ler as perguntinhas de vocês. Vai ter a opinião da Bíblia sobre o assunto. Não pense que vai ser só a opinião do Arnaldo e da Luciana, senão meu pastor não ia deixar eu estar aqui. Então... eu queria começar, Lu. Gente, Lu, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, né? Lu, eu queria saber de ti, e aí tu já dá uma explicada pro pessoal que tu não trabalha na Faber-Castell, tu não fica escolhendo as cores deles lá, né? E aí eu queria saber, Lu, qual é a importância das redes sociais no teu trabalho, e aí dá uma pincelada legal do que é o teu trabalho e qual a importância do teu trabalho nas redes sociais, qual a importância das redes sociais no teu trabalho. Joia. Eu sou consultora de cor e estilo, isso quer dizer que o meu trabalho é encontrar as melhores cores de roupas que vão harmonizar com as cores que Deus já colocou na sua beleza. Cor de cabelo, olho, pele, boca, tudo isso tem pigmentos, tem cores e formam uma paleta de cor bem harmônica.
Porque Deus nunca erra, afinal de contas, né? E é perfeito. Então, a gente encontra, com o método que eu uso, encontro as melhores cores que vão harmonizar com essas cores que a gente já tem. Então, esse basicamente é o meu trabalho e eu te ensino daí, a partir de instante, a se vestir melhor, do jeito que você quer, do estilo que você está procurando. Enfim, esse mais ou menos é o meu trabalho. A rede social, para mim, é fundamental. Felizmente e infelizmente, porque, infelizmente, a gente vai descobrir mais para frente por que é infelizmente. Sem spoiler. Sem spoiler. Mas, felizmente, porque eu tenho uma janela aberta para o mundo onde eu posso expor o meu trabalho e, como eu também atendo online, não tem limite de território. Eu posso atender alguém lá do outro lado do mundo, do Japão, única e exclusivamente por causa da rede social, porque eu tenho alcance grande que ela leva, né? Todo mundo tem acesso a essa rede social, a principal que eu uso é o Instagram e é... Peraí, como é? Só... Instagram. Pronto, obrigado. E aí... Gente, eu estou me arriscando muito aqui hoje, certo? Porque não tem nenhuma rede social que é em BR português, né? Nenhuma. Então, eu estou aqui com 2 britânicos ao meu lado e eu vou ter que me arriscar em falar YouTube, Instagram, Facebook, né? Então, beleza. Vai, segue. Tá, todo mundo tem acesso a essas redes, virou uma rede muito comum, muito acessível para todo mundo. Então, eu consigo expor o meu trabalho para todo mundo que tem acesso a essas redes. E tu atende os clientes por lá também ou só... Não, lá é o meu primeiro contato. A pessoa conhece o que eu faço e o meu trabalho ali pelaquela rede social e começa o contato por ali. Manda uma mensagem ou ela tem acesso também ao meu WhatsApp, que tem como conversar mais fácil, né? Porque não fica naquelas mensagens lá do... E tô aprendendo. Tá certo. E daí a gente ali é a minha vitrine. O Instagram é minha vitrine onde eu consigo expor o meu trabalho. Tá certo. Então exatamente essa era a análise, comparação que eu ia fazer, né? Como se a gente voltasse para os anos 90, as redes sociais seriam a vitrine da tua loja. Seria isso, né? E aí, Lu, eu queria te perguntar, porque assim, muita gente quando vai abrir um negócio na internet e vai usar as redes sociais, ou especificamente as redes sociais, tem um dilema muito grande. As pessoas ficam na dúvida se elas utilizam o perfil delas e transformam num perfil business, dali começa a vender, ou se ela faz um novo perfil e fica o perfil, né, para comércios, para vendas, e o pessoal, né, o pessoal onde ela posta foto de biquíni com a legenda de versículo e o business aonde tenso, ninguém explica, nem Deus, né, ninguém explica essa. Mas enfim, o comercial onde ela trabalha. E aí, a gente, não sei se vocês já seguem a Lu, não falo arroba, não é um programa assim. Se vocês já seguem a Lu, ela optou por não fazer essa separação, né, Lu? Então, o mesmo perfil da Lu, que trabalha com coloração pessoal e estilo, é a mesma Lu, esposa do Arnaldo, mãe do Oli, cristã. E aí eu queria te saber se essa decisão foi uma decisão, primeiro, por que tu tomou essa decisão de não separar, se foi só estratégica ou se teve um outro motivo? E segundo, se tu enfrenta algum problema por isso, no caso, tu ter que ser, não, tu é cristã e tá ali usando o teu pessoal, que ao mesmo tempo é o teu business. Esse meu arroba começou com a intenção de multiplicar dicas, de compartilhar dicas, porque eu acho que dica boa é dica compartilhada. E eu acho que o que faz bem para mim pode fazer bem para Cacá, e assim diante a gente começa essa rede grande que tá todo mundo legal. Começou assim, e daí voltou para ser o meu pessoal, e como já tinha um certo número de seguidores, eu decidi já só agregar, porque eu não consigo, iria tomar muito tempo da minha vida se eu tivesse 2 perfis para administrar. E hoje já tem um espaço muito grande do meu tempo, que é administrar essa rede social, porque a plataforma ela é bem injusta no sentido de que se você não está alimentando ela o tempo todo, constantemente, ela diminui seu alcance e as suas visualizações. Então, você precisa ser um pouco de escravo dela para poder funcionar o negócio. Então, se eu tivesse... Pode usar o microfone, Arnaldo, para o resto do pessoal escutar. Ou gastar o dinheiro. Ele falou ou gastar dinheiro. Ou gastar dinheiro no sentido de fazer propagandas e tal, pagar, que isso é o intuito da plataforma. Então, se eu tivesse que administrar 2 perfis, eu não teria condição de ser as outras coisas que são tão ou até mais importantes do que é o meu trabalho, que é ser mãe do Oliver, a esposa do Arnaldo, dona de casa, que tudo isso acontece ao mesmo tempo, que ali se eu passo alguma ideia de glamour, gente, está tudo errado, não tem nenhum glamour, é punk o tempo todo. Quem vê close... Quem vê
Ó, tem Tem uma nova? Já perdi a tem uma nova. nova, filho. Só vê as pingas que nós tomamos, não vê os tombos que nós leva. Acho que Então- essa é lá de Minas Gerais, essa frase. Né? Então, Quem- assim, é bastante... tem um tempo que isso leva, bastante tempo, tem dinheiro também envolvido, porque você tem que... tem todo um histórico por trás. Então, a decisão foi estratégica, por causa da métrica da ferramenta, de como ela funciona, e, ao mesmo tempo, ela também foi... Eu ia concluir agora. Fica à vontade. A decisão de ficar as duas coisas foram duas. Para não precisar começar do zero, como eu já tinha uma página com alguns seguidores que já fazia isso mais ou menos. E segundo, que eu não consigo dividir a Luciana consultora, Luciana mãe, Luciana... tem que ser uma Luciana só. No meu trabalho, eu preciso ser cristã. Sendo mãe, eu preciso ser cristã. No meu meio termo, eu preciso ser cristã. Então, se eu for dividir tudo isso, para mim, não faz sentido. Eu preciso ser uma Luciana só, e essa Luciana só precisa ser reflexo em todos os lugares. Deu para entender? Entendi. Gente, vocês estão escutando um ruído meio estranho aí? Se alguém puder vir desligar essa caixa aqui, porque o pessoal está dizendo aqui que é a caixa. Eu entendo muito. Eu tô vindo aqui. Tá vendo como eu entendo? Eu já errei, então. Então, Lu, como tu falou, foi uma decisão que envolveu as duas coisas, né? Tanto foi melhor para ti no âmbito pessoal, como também foi melhor para ti no âmbito profissional. Então, e aí? Depois que tu tomou essa decisão, isso, de alguma maneira, atrapalha ou, de alguma maneira, impacta no teu trabalho, na forma que as tuas clientes te olham? Por exemplo, assim, sei lá, do nada tu posta um boomerang com olha, estamos prontos para sair. E aí, tipo, sei lá, muita gente acha fofinho ou, sei lá, se tem algum hater que fala, nada a ver, isso aí. Atrapalha porque tem muita gente que está ali para consumir o conteúdo. Então, se eu não posto o conteúdo, ela acha que é mais uma página de uma mãe que está tentando alguma coisa na maternidade. Tem gente que tem zero paciência para maternidade. Mas o dono do Instagram todo é o Oliver. Botou o Oliver, bombou. Entendi. Entendeu? Gera assunto, gera comentário, gera interação. Então, assim, tem muita gente que a grande maioria gosta, mas eu perco muitos seguidores no final de semana. Quando eu posto coisas da igreja, quando eu posto coisas do meu dia a dia. Então, eu estou me fazendo de desentendido aqui para contextualizar. Então tu posta coisas da igreja no teu Instagram. Posto. E aí, como é que é isso? Tipo assim, porque tu é adventista, né? Tu escolheu guardar um dia do sábado e tal, enfim. Nada contra quem não é, tudo bem, certo. Mas tu escolheu ser... E aí, as tuas redes sociais, tu pratica isso lá também? Como é que é isso com as tuas clientes? Tipo assim, elas não reclamam? Como é? Ninguém nunca reclamou, Felipe, mas eu comecei a atinar, assim, eu confesso que eu tinha um pouco de receio de postar alguma coisa sobre religião, justamente para não espantar. Eu tentava... Caiu. Eu tentava não postar nada muito específico para não gerar assim uma divisão. Mas Bárbara Rodrigues, ali de trás, um dia eu conversando com ela, eu falei assim, Babi, eu acho tão lindo o jeito que você testemunha com as suas amigas, você faz curso bíblico, eu não conheço ninguém, não sou de Fortaleza, não tenho amigas que... os meus amigos estão aqui presentes na igreja, não tenho com quem testemunhar. Ela falou assim, Lu, você tem 4.000 pessoas que você pode testemunhar. Eu falei assim, gente, que desperdício de tempo eu estou tendo em não testemunhar nas minhas redes sociais. Então, hoje em dia, eu faço questão de, na sexta-feira, sempre anunciar o motivo do meu sumiço profissional na página, que é porque eu sou adventista, que eu uso o sábado para conectar com Deus, que se eles quiserem tentar experimentar esse dia de desconectar do trabalho e tudo, e testemunhar, e abraçar o sábado como um dia de descanso, porque nós não somos... Alguém já te perguntou alguma coisa sobre sábado? Muitos adventistas já falaram assim, que interessante que você não faz essa divisão de coisas. Muitos adventistas já vieram comentar comigo. E muitas pessoas, assim, menos do que os adventistas, mas pessoas já vieram falar comigo assim, que interessante que você para o trabalho e para poder fazer sobre isso. Quando as pessoas estão no sábado e me mandam alguma mensagem, porque o link do meu WhatsApp fica lá o tempo todo, né? Às vezes as pessoas mandam assim, Lu, eu sei que você não trabalha hoje, só lê essa mensagem quando acabar o seu sábado. E coisas desse tipo. Entendi. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois e para todo mundo que está aqui assistindo. A gente falou justamente sobre isso no primeiro encontro dessa temporada. No primeiro encontro a gente falou sobre a gente não ter essa dicotomia, essa divisão e a gente continuar sendo uma pessoa só, né? Mas a gente não falou sobre profissional e pessoal. A gente falou sobre ser cristão nas redes e ser cristão fora das redes, né? Você continuar sendo cristão. E eu queria saber a tua opinião e a opinião do Arnaldo, né? Porque o Arnaldo até agora não falou. Eu queria saber a opinião... Normalmente é assim.
Eu queria saber a opinião de vocês dois dentro desse contexto, porque uma coisa que a gente fez no primeiro episódio foi lembrar de uma coisa que talvez a gente esqueça, ou se vocês, quem não sabia, ficou sabendo nesse primeiro encontro, pode ir no YouTube lá e encontrar esse episódio anterior, que a gente falou de um grande conflito que está existindo, um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, né? Onde houve a origem do pecado, onde a gente é meio que observado pelos anjos, pelos outros seres, enfim, sobre para quem a gente vai escolher. Então, dentro desse contexto, e aí a pergunta já começa a ficar interessante aqui agora. É melhor a gente, e eu queria a opinião de vocês também, tá? É melhor a gente esconder a nossa crença, esconder a nossa religião, ou correr o risco de ser uma testemunha ruim, de ser um soldado ruim nessa guerra? Arnaldo? Não tem uma terceira opção? Não, só tem um. Qual seria? Na minha opinião, sinceramente, essas duas aí não tem qual melhor, tem a menos pior. Eu tenho um amigo que eu considero muito sábio, pegando um gancho que a Luciana falou também, que ele falou uma vez assim para mim, que é o seguinte: olha, Arnaldo, uma vez que você, de fato, decide viver uma vida diferente, trabalhar para Deus, enfim, viver tentando testemunhar do que Jesus faz por nós, não existe isso de, essa aqui é a minha vida, eu sou cristão, mas não sou cristão. Não existe isso. A sua vida tem que ser um testemunho o tempo inteiro. Então, aí, quando você fala de esconder sua religião ou correr o risco de ser uma testemunha ruim, é complicado, porque a gente tem que tentar ser uma testemunha boa o tempo todo. Porque imagina uma pessoa nas redes sociais, como você falou, posta uma foto com biquíni com um versículo bíblico. A pessoa posta uma foto fazendo uma coisa que não condiz com o comportamento que a gente deveria ter. Aí vem no final de semana, encontra com pessoas do meio e se comporta completamente diferente. Para mim é difícil um pouco de entender. Então, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de falar qual que é a melhor. Para mim não tem. Ou é uma terceira ou tem a menos pior. Para mim, a menos pior seria, talvez, esconder sua religião, porque pelo menos você não está, eu sou uma pessoa aqui, sou uma pessoa ali. Entendi. Vocês concordam com o que o Arnaldo falou? Tá aí, coloca suave. Ou então achou tenso, porque é tenso o assunto, e concordou suave, fica girando aí. Lu, qual é a tua opinião? Tu vai na terceira opção junto com o Arnaldo? Aí volta para aquela parte onde da pergunta por que não dividir o perfil entre um profissional e um pessoal. A chance de testemunha é muito maior. Então, assim, se realmente eu preciso ser uma pessoa constante, não tem divisória. É lógico que o meu nicho tem como eu fazer um perfil só para as duas coisas. O perfil de uma loja, não tem como ela ser uma loja sem uma pessoa física, pessoal. Então, no meu nicho, eu consigo fazer as duas coisas porque é um pouco mais pessoal mesmo o meu trabalho. Mas, se eu preciso ser o exemplo, o reflexo de Jesus constantemente, eu preciso ser o reflexo de Jesus no meu trabalho, eu preciso ser o reflexo de Jesus na escola, eu preciso ser o reflexo de Jesus onde quer que eu for. Não adianta. E esse negócio sobre postar foto é muito... Porque a frase que bom senso é um negócio mais bem distribuído, que todo mundo acha que tem o suficiente, né? Questão muito de bom senso. Só que aquela foto ali, eu vou transmitir o quê? Que sentimento que eu vou despertar naquela pessoa? Eu vou despertar um sentimento de desejo pela minha foto? Vou inspirar as pessoas a fazer alguma coisa? Com que propósito eu estou postando aquela foto? Então, uma vez que eu jogo aquela foto ali na internet, eu perco o controle sobre ela. Então, tem que ser muito bem pensado o que você posta, porque você tem a divisória, você pode testemunhar, você não pode, e daí você entra em coerência com o que você mesmo vive, com o que você mesmo diz. Eu já corri o risco, na verdade, eu já até fui uma testemunha ruim. Eu lembro 2 vezes claramente que eu fui uma testemunha ruim. Uma foi do almoço, que o Diego ficou querendo ir para a tua também. Uma vez, na Inglaterra, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei cuidando de umas crianças, e um dia, fazendo um jantar para eles, eu cozinhando para eles o jantar, e tinha bacon que eu estava fazendo para eles, uma receita tradicional inglesa, e postei que estava cozinhando para eles. Aí, numa outra ocasião, eu saí com uns amigos meus, eu fui numa pizzaria e tinha cerveja sem álcool, aí eu estava postei uma foto com uma caneca de chopp, assim, só que ninguém, vendo a foto, quem é que vai saber o que é? Não aparece o teor de álcool na foto, né? Pois é. Aí, essas 2 fotos aí, mais umas outras 2 coisas que disseram que me viram fazendo, cara, começaram a falar um monte de coisa de mim. Então, a gente tem que ter muito cuidado de o que a gente... Não, pode ser assim, o que a gente mostra. Aí você pode falar assim, parece que a pessoa está sendo hipócrita, né? Mas não é. É você tentar entender o que isso vai causar, o que isso vai impactar nas pessoas que estão te observando. Sim.
Só para deixar claro sobre isso que o Arnaldo falou, pessoal, que a Lu também falou, sobre... o Diegão vai participar agora, sobre essa questão do bacon, da cerveja sem álcool, enfim, existem alguns princípios que a Igreja Adventista, né, baseada ali em Levíticos 11 e outras passagens, se você quiser a oportunidade de estudar sobre isso com a gente, fale com a gente depois quando terminar, tá certo? Aquele cara ali atrás, o pastor, ele vai ficar muito feliz em te ajudar. Não é o pastor não, é o Lucas, mas parece com ele. Mas, gente, Diegão? Sim, com relação a essa questão, eu concordo muito com eles dois, quando a gente pensa que o Evangelho, o que é o Evangelho? Ele é uma boa notícia, ele é uma boa nova. E, normalmente, quando a gente tem uma ótima notícia na nossa vida, a gente não consegue guardar para a gente. Né? Quando você, por exemplo, eu descobri a gravidez da Scarlett, então, aonde eu estava, se fosse no trabalho, se fosse num jogo de futebol, se fosse na igreja, por onde quer que eu fosse, eu queria contar para todo mundo aquela notícia. Eu lembro que até a gente teve que esperar os 3 meses de gravidez, porque tem o perigo de perder o neném e tudo mais. Então, isso aí para a gente causava uma ansiedade tão grande que a gente queria contar para as pessoas, a gente queria falar. E é assim com a Boa Nova, é assim com o Evangelho, é assim com Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus, como acontece com todos os encontros na Bíblia das pessoas com Jesus, assim a mulher samaritana, assim a mulher lá do poço, enfim, todas as pessoas que encontram com Jesus, elas querem correr ao encontro de outras pessoas para contar aquela boa nova. Olha, eu conheci Jesus, olha, Jesus fez isso na minha vida, olha, Jesus transformou a minha vida. Então, essa boa notícia, ela não dá para ser guardada. E é assim que acontece na nossa vida, no trabalho, seja na nossa rede social, seja na igreja, seja aonde você estiver. Quando Jesus, ele realmente transforma a sua vida e ele traz essa notícia de felicidade, de salvação para você, você quer levar isso para todas as pessoas que você conhece, independentemente do momento, ou da hora, ou da circunstância, porque aquilo ali faz parte da tua vida. É mais importante do que o teu trabalho, é mais importante do que a tua rede social, é mais importante do que tudo. Falou muito, mas falou bonito, né? Vocês viram aqui a opinião da Lu, do Arnaldo, do Diego, e eu queria convidar vocês para... Filipão, ajuda a gente aí, para saber qual a opinião da Bíblia sobre esse assunto, né, específico. Então, vamos abrir... São 2 versículos. O primeiro é Mateus 5, versículo 13. Esse aí, acho que muita gente deve saber de qual, né? Versículo, capítulo 13, né? Que é: vós sois sal da terra, ora se vier o sal. E na continuação até o 14 vai ter... Felipe? E vós sois a luz do mundo. E aí você não precisa ter muito conhecimento para saber o que significa ser sal da terra e luz do mundo, assim, conhecimento teológico e a fundo da passagem. Sal da terra, você não conhece nenhuma receita que não tenha sal, né? Todas as receitas precisam do sal. A gente está aqui para dar sabor para esse mundo. Obviamente também, não existe também nenhuma receita onde o sal é o prato principal, né? Vamos fazer aqui um sal grelhado, né? Não tem. Um sal cozido, né? Mas o sal está lá presente. Então a gente tem que estar presente nas redes sociais. Opção, claro, se você quiser estar presente. Mas e lá a gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz para as pessoas. E o segundo ponto, para a gente rebater isso de é melhor tentar não ser uma testemunha, então é melhor esconder que eu sou cristão, a Bíblia dá um conselho sobre isso. A Bíblia dá um conselho em Timóteo, 2 Timóteo, na verdade, capítulo 1, versículo 8. Felipão. Enquanto isso, se inscrevam no canal. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Isso aí é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, certo? Ele está escrevendo: nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras. Enfim, Paulo escreve para Timóteo, Paulo está preso e escreve para Timóteo e fala: olha, não fiquem com vergonha do Evangelho, não fiquem com a vergonha de Deus, vocês têm que testemunhar. Vocês foram chamados para isso, a gente foi chamado para ser santo, que significa ser separado, então a gente em nenhum momento tem que esconder com a nossa religião, pelo contrário. E, Luciana, para todo mundo, como a Luciana passou por isso, né, às vezes vão ter dificuldades quando a gente escolhe mostrar esse nosso lado, e aí o conselho de Paulo, ele está escrevendo preso, né? Eu acho que uma situação pior do que a de Paulo não vai estar, mas ele está escrevendo preso, está falando: olha, não tenham vergonha, as coisas vão acontecer e vão ficar um pouco mais difíceis, mas tenham força no Senhor e continuem levando o Evangelho adiante. Certo? Então agora eu queria fazer uma pergunta para o Arnaldo, e o Arnaldo não está aqui só para ele ter esse rosto bonitinho. Ele está aqui porque o Arnaldo é um cara que trabalha com redes sociais também. Não sei se vocês já sabem disso, mas até ontem, Arnaldo, até quando a gente conversou, eu achava que o Arnaldo era tipo o Chandler dos Friends, né? Que eu não sabia com que ele trabalhava. Eu não acertaria essa pergunta.
Mas, Arnaldo, então eu queria que tu falasse para as pessoas como é que é o teu trabalho, com o que tu trabalha e se as redes sociais impactam, não impactam, O que como é ele que é? trabalha até se a gente tem mais umas 2 horas? Pode ser sucinto, né? Tá, o meu trabalho, bem resumido, é a gestão de projetos. Eu tenho uma empresa e no momento eu tenho 5 clientes. Um deles é a Associação Geral, que é o nosso escritório global da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E atualmente a gente tem vários projetos voltados para iniciativas de evangelismo digital. E para mim, pessoalmente, eu não uso redes sociais, porém, a grande maioria dos nossos projetos, as redes sociais fazem parte do centro de tudo que a gente faz. Tudo que a gente escreve é com foco em a linguagem que a gente precisa ter para o Twitter, para o Instagram, enfim. Então, é centro de tudo que a gente faz. Tem um projeto grande que a gente está desenvolvendo já tem um tempo, que por causa da pandemia foi necessário ser acelerado, então a gente saboreou isso com muito mais força nesses últimos meses, e graças a Deus estamos colhendo muitos frutos. Para ter uma ideia, por exemplo, no momento a gente tem uma das plataformas que a gente usa no foco é o Facebook. E a Associação Geral tem uma página do Facebook, que é a página global da igreja, e hoje nós temos uma equipe de mais ou menos uns 90 pessoas nas Filipinas, que trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia, respondendo mensagens, pedidos de orações no Facebook. Temos outras equipes para o YouTube. A pessoa entra na página e faz pedido de oração. Isso. E, atualmente, a nossa média de pedidos de orações no Facebook, só no Facebook, são 200 mil por mês. E temos uma equipe que trabalha 24 horas por dia só orando por esses pedidos, uma outra equipe que trabalha só dando estudo bíblico pelo Zoom. 24 horas por dia, a equipe vai se dividindo, né? 24 horas por dia em turnos diferentes. Então, tudo que a gente faz é voltado hoje, quase que tudo que a gente faz é voltado para as redes sociais, para alcançar o nosso objetivo, que é pregar a mensagem. Bom, eu não sei se vocês tinham noção disso, né? Mas não sei se vocês assistiram o documentário que deu origem à nossa discussão, que é o Dilema das Redes. E eles é um documentário, só para todo mundo ficar na mesma página aqui, ele é um documentário que foi produzido pela Netflix, mas as pessoas que falam no documentário são os programadores e gestores das principais redes sociais, né? E eles, de uma maneira geral, eles meio que admitem que erraram, porque eles não sabiam que ia chegar onde chegou. Então, eles explicam como funcionam as ferramentas, e algumas ferramentas são bem impactantes. Por exemplo, eles sabem quanto tempo a gente fica olhando para uma foto, não é interagindo, curtindo, pesquisando, é o tempo que a gente Para quem trabalha parou. com isso, a gente usa isso a nosso favor. Sim, então, até olhando, e tem algumas frases no seriado que são bem impactantes, como só tem 2 indústrias que chamam os seus clientes de usuários, né, que é a de drogas ilícitas e as redes sociais, né? Só essas 2 que chamam os clientes de usuários, enfim, então. E aí, Arnaldo, então, com o que tu falou para a gente, eu ia a pergunta aqui, então quer dizer que vocês utilizam essas ferramentas, essas mesmas ferramentas que no documentário eles mostram que são tão negativas, para um outro lado. É isso? Correto. Se eu for te dar um exemplo dessas... Existem várias ferramentas eu não sei o nome específico, mas são ferramentas de monitoramento das pessoas nas redes sociais, e isso se aplica em outros ambientes também. Existem lojas grandes, empresas muito grandes que aplicam isso em lugares físicos também. Vou te dar um exemplo que aconteceu com a Luciana e a Amy, que é a esposa do pastor Samuel. A gente estava lá na casa dele no final do ano. Um dia elas saíram, estavam numa loja conversando, na fila para pagar o que tinham comprado. E a Amy virou para a Luciana e falou assim: Luciana, nossa, aquela mesa que a gente tem lá na cozinha tem 4 cadeiras só, seria bom a gente comprar mais uma, ou mais 2, que às vezes, enfim, quer sentar mais gente, não dá. Enfim, a conversa gerou em torno disso. Estavam na fila, pagaram, entraram no carro, foram buscar os meninos na escola. Enquanto estava esperando os meninos saírem, a Amy no Instagram, lá, a primeira propaganda que apareceu foi uma cadeira exatamente que ela tinha na casa dela. Só erraram a cor. A dela era branca, mostraram uma verde. Tenso. Ou seja, existem mecanismos que estão ouvindo a conversa o tempo todo. E outra, ela não estava com o celular na mão na loja, estava dentro da bolsa. Mecanismos que ficam ouvindo o que você está falando. E eles, de alguma forma, eles têm acesso a histórico de... A Amy comprou essas cadeiras que ela tinha na internet, comprou no Amazon. Eles conseguiram ter acesso a esse histórico, sabia que ela já tinha comprado aquela cadeira há algum tempo atrás, falaram, ela está precisando de cadeira, então vamos mostrar, quem sabe ela não quer comprar isso. Aí, elas chegaram em casa, contaram essa história, aterrorizadas, e eu até falei com o Samuel, cara, isso é um negócio...
Eu fiquei espantado também. Aí o Samuel falou assim, cara, você é espantado porque isso é fantástico. Imagina você ficar perdendo tempo procurando o que você quer, eles mostram exatamente o que você quer. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste. Aí a gente começou a falar, dentro de casa, ele tem aquele aparelho que chama Alexa, a Amazon Echo, tem vários na casa, e a gente começou a fazer um teste, a gente começou a falar de propósito bem alto. Que vontade de fazer um cruzeiro, quem sabe a nossa próxima viagem podia ser um cruzeiro, e ficamos, durante vários momentos, ficamos falando sobre isso. Aí, passou no outro dia, todo mundo esperou, e aí, alguém recebeu propaganda? Ninguém. Passaram algumas horas, e alguém recebeu propaganda? Ninguém. Eu falei assim, não deu certo, eu acho que aquele negócio lá é furada. Passou mais um pouquinho, ele virou, cara, deu certo, olha isso aqui. E mostrou uma propaganda dentro do Facebook, mostrando coisa de cruzeiro para ele. E a igreja tem um projeto muito grande que a gente está desenvolvendo uma coisa muito parecida. E a ideia é que, por exemplo, alguém vai no Google, no YouTube, em qualquer lugar, e pesquisa alguma coisa, por exemplo. O que acontece após a morte? Está passando por algum problema e pesquisa alguma coisa relacionada àquilo. A ideia é que a gente consiga captar isso e a próxima vez que a pessoa entrar em alguma dessas redes sociais, apresentar para elas um estudo bíblico específico sobre aquele assunto. E a gente está usando já ferramentas em escala muito menor para conseguir fazer isso, tanto que está gerando dos 200 mil pedidos de orações por mês. Cara, isso é fantástico, né? Uma das grandes discussões do documentário é sobre essa invasão de privacidade, né? Só que uma coisa que eles deixam bem claro é, vocês leram aqueles termozinhos quando vocês baixaram o WhatsApp, ou então na atualização recente que teve agora do Instagram, vocês leram? Eles falavam sobre isso, sobre essa captação de dados. Então, isso é autorizado pela gente, né? Então, se isso já acontece, se isso está de uma maneira ou outra disponível e aceito e permitido, por que não utilizar para levar boas novas, né? Não só levar propagandas para as pessoas, né? Exatamente. Pode ser que, assim como eu, muita gente tem essa primeira reação que eu tive. Cara, isso é absurdo. Como assim? É espantador, o pessoal está te observando o tempo todo. Mas se você usar isso para o propósito correto, que a gente consegue fazer coisas maravilhosas para ajudar muitas pessoas. Inclusive, era a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês e para todo mundo que está aqui. Era baseada em Mateus 24:14. Mateus 24 é um capítulo que fala sobre os sinais da volta de Jesus, né? Quais são os sinais que faltam cumprir. E aí ele fala de terremotos. Já tivemos terremotos gigantescos, enfim. Já tivemos guerras, ainda estamos tendo, né? Guerras e rumores de guerras. Enfim, fala sobre as estrelas caírem do céu, que é meteoros, meteoritos. Fala sobre o sol ficar vermelho, que a gente sabe que são eclipses. Enfim, tudo isso a gente já teve. Mas especificamente no versículo 14 de Mateus 24, joga na tela, Filipão, falta um sinal que ainda não se cumpriu. E é esse sinal aí, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Falta somente um sinal se cumprir para Jesus voltar. E aí eu queria saber de vocês, da Luciana e do Arnaldo. O Arnaldo meio que já respondeu isso de forma retórica, mas qual a importância, então, dessas ferramentas e das redes sociais dentro desse contexto, dentro disso de apressar a volta de Jesus? Quer dizer, apressar, não sei se ele vai vir no tempo certo, né? Mas, enfim, fazer a nossa parte. Existem muitos países que, politicamente, você não... Bíblia é proibido. Por exemplo, no Madagascar, se você entra com Bíblia num país, a pena é morte. A Coreia do Norte, por exemplo. Então, tem muitos países que a gente não consegue entrar fisicamente. Então, eu acredito que Deus está levantando um movimento muito grande para usar as redes sociais e várias outras ferramentas, como a Rádio Mundial Adventista, por exemplo, que tem torres em vários lugares estratégicos do mundo para alcançar essas pessoas, para conseguir alcançar esses lugares que a gente não conseguiria fisicamente. Porque ninguém consegue impedir alguma coisa no Instagram. Então, eu acho que no dia em que a gente vive hoje, as redes sociais serão ferramentas importantíssimas e essenciais para a gente conseguir cumprir essa missão. Com certeza. Tu concorda com ele, Lu? Totalmente. O alcance que a gente tem com essa rede social é infinito. Uma vez, como eu já falei, uma vez que você postou ali, aquele alcance é gigante. Porque uma pessoa, se gostou, ela reposta, se outra pessoa gostou, ela reposta de novo, e assim vai crescendo. A Igreja Adventista, que tem um número bem grande de seguidores, a probabilidade de repostagem é muito grande, a probabilidade das pessoas baixarem esse conteúdo e repassarem é gigante. E assim,
A rede social mal administrada, ela faz realmente muito mal. Mas Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que a gente faz para não se perder nesse caminho? Porque, querendo ou não, e a gente tem, por exemplo, os próprios programadores e gestores das redes, das grandes redes sociais, falando que eles erraram, admitindo que isso foi prejudicial para as pessoas, que eles não sabiam que criar o botão curtir ia fazer ter gente se suicidando e depressão porque não recebeu tantas curtidas. Então, como é que a gente agora, beleza, é importante, esse trabalho é importante, a ferramenta existe, vamos utilizar. Como é que a gente faz então agora para não se perder nesse caminho? E eu quero fazer uma pergunta adicional para vocês. O Oliver vai ter redes sociais a partir de quantos anos? Assim, nesse contexto, aí boa sorte. bem, a linha é muito fina entre o saudável e o não saudável. É muito fácil, e assim, eu estou correndo um sério risco de admitir isso aqui na frente do meu marido. Boa sorte. É muito fácil eu me enganar que eu estou ali por causa do meu trabalho. Eu não tenho um escritório onde eu trabalho de 8 às 5 da tarde. Meu trabalho é a hora que eu entrar no Instagram, entendeu? Então, é muito fácil de eu me enganar, achar que eu estou ali trabalhando, mas eu estou só... Porque esse negócio de não ter fim, o feed não tem fim, o seu cérebro não contabiliza que ali acabou. Ele fica naquela, não acabou ainda, eu preciso ver mais, eu preciso ver mais, eu preciso ver mais. Sim, no documentário fala sobre isso, é uma estratégia deles de... Enfim, eles usam até um exemplo lá do ratinho, que apertava um botãozinho e vinha alguma recompensa para ele, né? E aí, quando ele apertava uma vez, ele sabia que vinha um. Mas aí eles deixavam uma coisa aleatória, ele não sabia quando que ia vir, ele tinha que apertar 3 vezes, ou 7 vezes, ou 10 vezes, enfim. E aí, o mesmo acontece com a gente com atualizar o Instagram, né? A gente atualiza, a gente não sabe... Sempre tem coisa nova, e nunca chega no final. Então, é muito fácil eu me enganar, dizendo que eu estou ali trabalhando, como eu já disse, e ficar perdendo muito tempo. Para mim, que tenho que gerar conteúdo, é também uma coisa que vai te consumindo. Você precisa estar ali engajado o tempo todo, senão o Instagram tira seu alcance. É desesperador, às vezes. A vontade de acabar e correr para as montanhas é gigante, tem vezes. Vender tudo, Vender sair tudo, das redes. sair, e viver na vida alternativa. Mas eu entendo que tem uma necessidade. Se existe a oportunidade de estar ali, ser sal, vamos ser sal. Se a igreja não tem a oportunidade de chegar em Madagascar fisicamente, vamos usar a rede social, porque os madagasquenses também precisam ser evangelizados. Então, se a gente parar de tirar a venda dos olhos e achar que o moderno é ruim, a rede social é coisa do diabo, que está logado o tempo todo é prejudicial, e começar a usar esse tempo para poder ser diferença na vida de uma pessoa, a gente começa a transformar essa rede social em algo muito poderoso. Mas sendo consciente, sabendo que a gente também está sendo influenciado. Com certeza. Agora, assim, a opção de seguir ou não seguir, sou eu que decido. Não é o Instagram que decide por mim. Eu só consigo ver, se eu não for na parte do explorar, eu só consigo ver quem eu estou seguindo. Agora, eu vou seguir alguém que está me gerando conteúdo que vai me engrandecer ou que vai me beneficiar de alguma maneira. O que você está consumindo, né? O que você está consumindo. A opção de seguir a pessoa é sua. A responsabilidade é sua. De curtir também, de fazer com que ela... Você ir lá e bater boca com alguém na página dela, você está gerando conteúdo para ela, está engajamento para ela, vale a pena esse engajamento que você está gerando para ela, vale a pena você só ignorar e seguir em frente. Então, a decisão de usar a rede social, a decisão de estar na rede social e saber como usar a rede social é completamente sua. A responsabilidade é sua. Saber que isso pode influenciar a vida de outras pessoas também é sua. Agora, você tem que ter a responsabilidade. E quando aí, o Oliver vai ter a rede Isso, social... essa é a pergunta que não quer calar. Não saberemos. O Oliver tem 4 anos agora. O Oliver vai fazer 4 agora, dia 24. O acesso a telas dele é bem limitado. Mas vai ter um momento que eu não vou ter mais controle, né? Aí, God help us. Mas já pensou sobre isso? Como é que vai moderar essa situação? Eu não posso ser hipócrita e dizer que ele nunca vai ter se eu estou lá constantemente, né? Não, sim, claro. Mas eu acho que ele tem que ter um mínimo de maturidade para poder saber administrar exatamente isso. Quem ele vai seguir, quem vai seguir ele, o que ele vai expor, o que ele não vai expor. E, então, não temos... Não tem um... Quando a gente chegar na meta, a gente multiplica a meta, a gente dobra a meta. Aberto, né? A gente deixa aberto. Arnaldo, discorda disso? Sobre o Oliver, a gente nunca chegou a falar sobre isso, mas a gente não sabe nem que as redes sociais vão estar disponíveis no momento, né? Mas existem ferramentas para limitar, para monitorar, para
permitir que tipo de conteúdo a criança vê nas redes sociais, no computador. E a outra pergunta eu não me lembro, então não sei se eu concordo ou discordo. Não, outra pergunta eu já falei que tu já tinha respondido, sobre a importância dessas ferramentas na pregação do Evangelho. Bom, eu estava lendo aqui as participações e foi muito legal porque eu não vi ninguém realmente postando besteira nos papelzinhos, entendeu? Todo mundo teve uma opinião meio que de forma assim, geral de o que o cristão... A gente fez uma pergunta lá na frente, né? Vocês receberam um papel lá, sobre como o cristão deve usar nas redes sociais, o que ele deve postar, o que ele deve fazer lá e o que ele não deve fazer. De uma maneira geral, as respostas que eu li até agora é que a gente tem que ser positivo naquilo que a gente está alimentando outras pessoas e não ser negativo, né? A gente teve aqui, pessoal, falando sobre não postar tristeza, não postar coisas ruins, não discutir. Enfim, eu acho que a galera já está bem consciente. Eu não sei se o pessoal da produção tirou os papeizinhos, nada a ver, né? Mas, enfim, os que chegaram aqui, chegaram bem, né? E aí... E aí, pra gente já encerrar, aqui, eu quero fazer a última pergunta. Pra gente encerrar... Certo. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês dois. E pode ser sucinto, ou, enfim, eu vou cortar de qualquer jeito se falar Eu vou muito. deixar o Arnaldo começar, porque sucinto não tá Tá muito bom, tá vocal. certo. Então, a pergunta final é, redes sociais, é um vilão ou é um mocinho? E qual o teu conselho para todo mundo aqui, para quem está assistindo em casa, para quem vai assistir depois, sobre como usar? O conselho do Arnaldo aí, conselho pessoal. Façam isso, não façam isso. Experiência pessoal, de ponto de vista do usuário, para mim, na minha experiência, hoje é um vilão. Cara, porque aquilo que a Luciana estava falando, como não tem fim, para mim não existe pior desgraça hoje que TikTok. Pelo amor de Deus. Aquele negócio, para mim é muito mais entretenimento do que o Instagram, por exemplo. Que é vídeo, né? É tudo vídeo. Aí você perde noção do tempo completamente. Então, do ponto de vista de usuário, baseado na minha experiência, para mim, hoje, é um vilão. Porém, como já foi falado aqui, no ponto de vista de trabalho, de usar como ferramenta, Sim. tem sido uma ferramenta que a gente tem conseguido alcançar muitas pessoas e espero que Deus continue me dando a oportunidade para trabalhar usando essa ferramenta dessa forma. Então, ela pode ser usada como um benefício também. Entendi. Luciana, mocinho ou vilão? De uma forma geral, também concordo que ela é um vilão por ser ladrão de tempo. Mas, com sabedoria, tem como virar. Eu só queria complementar que eu acho que eu não dei tempo para ele... Deixei tempo suficiente para ele falar. É assim mesmo. A igreja, a gente faz um trabalho fantástico com as redes sociais, ele está em constante trabalho. A gente daqui, às vezes, a gente não consegue ver. Eu não sei se todo mundo conseguiu entender quando o Arnaldo falou, a Associação Geral é a organização mundial da igreja. A gente não está falando de Ceará, ou só de Nordeste, ou Brasil, ou América, enfim. E o fato de chegar a 200 mil pedidos de oração por mês, 200 mil pedidos de oração por mês, é muita gente clamando por ajuda. É a pessoa voluntariamente indo lá na página do Facebook e pedindo, gente, ore por mim, eu preciso de oração. E desses 200 mil, muitos se transformam em estudos bíblicos. Então, a igreja está fazendo um trabalho fantástico. Apesar de ser trabalho guiados por homens, é muito inspirado por Deus. Às vezes, a gente daqui não tem noção. A gente não tinha até o Arnaldo começar a trabalhar com esses projetos. E, assim, é um merecedor de muito das nossas orações para que essas pessoas que trabalham como voluntários, orando por essas pessoas, ou fazendo estudo bíblico, ou as pessoas que têm acesso a isso, tenham cada vez mais acesso, para poder com que a mensagem seja transmitida o mais rápido possível. O que eu não consigo fazer com os meus seguidores, a igreja consegue fazer muito mais. Então, ore por esse projeto. É um trabalho que não tem fim, porque é um trabalho muito grande de se fazer. Diegão quer participar lá e já tem que falar, mocinho ou vilão? Não era essa... Não, mas fala, que a gente quer a tua opinião também. Cara, eu concordo que como nós temos agido, não só na rede social, mas no nosso dia a dia, acaba que a ferramenta da rede social se transforma em um vilão na nossa vida, mas eu vou explicar o porquê. Eu ia comentar justamente isso. Que você falou aí que todos nós concordamos, né, que a rede social é para a gente postar coisa boa, não postar tristeza, ou então utilizar da rede social. A igreja tem feito um excelente trabalho. Eu gosto quando ela fala da palavra igreja, falando da organização, mas a igreja na Bíblia, somos nós. A igreja somos nós. E o que eu vejo, uma crítica que eu faço, inclusive, a mim mesmo,
é que a minha rede social, se eu for pegar a porcentagem de postagens que eu faço, pouquíssimo é para pregação do evangelho. Pouquíssimo é para falar de que Jesus me salvou, pouquíssimo é uma postagem relacionada a um louvor na igreja. E se eu estou dizendo que a ferramenta principal para a rede social ser um mocinho e não um vilão é a pregação do evangelho, e eu não faço isso, na minha vida ela acaba sendo um vilão. Porque eu só utilizo a rede social para falar o que eu tenho feito, os esportes que eu tenho feito, os meus momentos. Que não tem problema, né? Não, sim, não tem problema, mas eu tenho vergonha de mostrar o Deus que eu sigo. Por causa muito daquilo que a gente falou no início, que algumas pessoas vão deixar de me seguir por isso, vão me achar um religioso chato, vão me achar alguém que só fala de igreja, só fala de Deus, sendo que a minha principal característica e a minha principal boa notícia Sim. é a salvação, é a pregação do evangelho. Então, se eu estiver no meu trabalho, se eu estiver na minha casa, se eu estiver fora, se eu estiver viajando, eu tenho que estar pregando o evangelho. Amém. E, Diego, a gente corre bem o risco de falar assim, vou postar isso aqui para incentivar as pessoas a praticar esporte, vou postar isso aqui para incentivar as pessoas a fazer isso e aquilo. Por que a gente não pode incentivar as pessoas a servir a Deus também? É verdade. Então, gente, pra gente, tem uma participação lá atrás, ó, o microfone lá no Lucas Galvão. O Arlanderson aqui já está mais perto, aí na volta passa no Lucas lá e dá certo. Eu queria só ressaltar um negócio que o Diego falou. Eu acho sim que a igreja que somos nós podemos usar mais as nossas redes sociais como forma de testemunhar, sim. E a gente tem que evitar um probleminha das redes sociais, que é muito presente, a militância. A gente não precisa, para testemunhar, necessariamente virar um militante chato. Aquela pessoa que só tem um tema, que só tem um assunto. O cristianismo, ele é parte da sua vida. É como a Lu falou, você é cristão sempre. Não dá para ser cristão só no trabalho, ou cristão só no esporte, ou só cristão... Não dá para separar. O Arlanderson é o Arlanderson sempre. Se você tem uma vida que condiz com os princípios cristãos, o testemunho ele flui naturalmente. Então não dá para você utilizar... Agora eu vou testemunhar, 5 minutos depois eu vou postar uma coisa que não tem nada a ver. A coerência com o que você está fazendo ela é muito importante. Porque tem muita gente militando, tem muita gente achando que está testemunhando, mas na verdade está dando a mídia errada, o engajamento equivocado. Tenso, porém verdade, né? Lucas, enquanto o Lucas chega lá, Filipão, tu já pode abrir para a gente aí em 1 Coríntios, capítulo 6, e eu não vou falar o versículo para tu não colocar, enquanto... Oi. Boa noite. Lucas. Oi, Lucas. Na verdade, é uma pergunta que eu queria fazer. Vai. O que vocês acham, principalmente os dois convidados, sobre a modernidade entrar na igreja? E aí eu não falo somente das redes sociais, mas embora as redes sociais também tenham uma grande influência nisso, mas a modernidade entrar na igreja. Eu só tenho 25 anos, mas sou nascido e criado na igreja, mas eu vejo uma grande diferença do que era a igreja antigamente para o que é hoje. Tipo, o pensamento, eu percebo que ele meio que mudou. Entendi. E se vocês acham que isso é um perigo para dentro da igreja, entendeu? Eu vou responder o Lucas, certo? Porque, Lucas, a gente já teve um suave sobre esse tema. Na verdade, foi o primeiro suave, saudades. Né? Então, assim, eu acho que fica uma dica aí, porque é um tema que a gente não vai conseguir responder muito rápido e muito simples, né? A gente está chegando no final. Mas, assim, a gente pode utilizar, inclusive, o versículo que a gente vai ler agora também para isso, né? A nossa vida cristã, e não só a vida cristã, a nossa vida como toda, a gente tem que se basear muito no equilíbrio, né? A gente tem que entender que princípios são imutáveis, e aí, princípios, o que é princípio não vai mudar, e o resto a gente pode adaptar, né? A gente pode adaptar para, assim, estar inserido e continuar cumprindo a nossa missão de ser sal na terra e luz no mundo, certo? Mas aí, cara, a gente pode conversar sobre isso depois, e aí fica uma ideia legal da gente... A gente não tem tema, inclusive, para a próxima temporada. Vamos fazer. Foi o primeiro suave foi sobre esse tema. TBT do suave, né? Filipão, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. E aí é o conselho da Bíblia sobre redes sociais são vilão, são mocinhos. O contexto dessa passagem, mais uma vez o titio Paulo cajadadas, né? O Paulo ele gosta de dar umas lapadas na gente. E ele escreveu essa passagem para o povo de Coríntios. Esse texto específico, ele estava falando sobre como as pessoas, o que elas usavam no corpo, ou como elas usavam o corpo delas, tinha muita imoralidade sexual lá na galera de Coríntios. A galera era muito a palavra começa com P, né? Aí, esse foi um dos versículos que o tio Paulo falou para eles assim, ó: todas as coisas
me são lícitas. Lícitas é permitidas, todas as coisas me permitem, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu posso não me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, o grande segredo é isso, a gente pode usar as redes sociais sem nenhum problema, a gente não pode deixar as redes sociais nos dominarem, dominar o nosso tempo, tirar o nosso tempo com o nosso cônjuge, com a nossa família, com o nosso filho, com o nosso trabalho, com a nossa educação, enfim. As redes sociais, elas podem ser utilizadas, e a gente viu que a gente tem uma missão a cumprir nessa terra, da missão de Jesus, que nos deu de ser luz e sal, e a gente tem ferramentas, como o Arnaldo falou, a gente tem uma igreja, uma organização que trabalha, a gente tem pessoas dedicadas, mas a gente também tem a nossa parte, a gente também tem a nossa oportunidade de fazer parte disso, e a gente tem a nossa responsabilidade, porque existem pessoas que só serão alcançadas por mim, existem pessoas que nunca vão seguir a página da Igreja Mundial, da igreja, ou nunca vão seguir a Luciana e ver ela postando, essas pessoas só me seguem, só têm contato comigo, e eu gosto muito dessa frase, eu sou a única Bíblia que essa pessoa vai ler, talvez, então eu tenho essa responsabilidade, e aí está o conselho bíblico sobre isso, não só sobre redes sociais, mas sobre o tema que a gente está falando, tem o equilíbrio, todas as coisas lhe são lícitas, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém, e não deixe que nada te domine, exceto ser dominado pelo amor do nosso Deus. Amém?